Nós tivemos a morte, né, de uma pessoa que estava subindo aí em uma montanha, né, onde havia uma pedra lá, que o pessoal gosta de subir para tirar fotos. E os instrutores que levam essas pessoas não têm equipamento ou não usam equipamento de proteção. Não importa a habilidade que você tenha, não importa quantos anos você faça isso. Os maiores especialistas em altura, muitos deles, né, morreram por não usar o equipamento. Inclusive, anos atrás, teve um senhor que era muito considerado, muito conceituado nos circos. Ele foi, ele foi o instrutor de uma geração, de várias gerações de circenses, né? E ele morreu no dia do aniversário dele, porque ele foi fazer uma apresentação e houve um erro quando foi colocada a corda, colocaram outras cordas nas laterais, o que fez a corda ficar muito bamba. E o que aconteceu com esse senhor? Ele despencou e morreu na presença de todos os seus alunos e familiares, né? Então, se um especialista em altura, um cara que está há anos de experiência, acontece isso com ele né? Com ele nem sofreu um desmaio, ele não sofreu um choque elétrico, ele não sofreu uma parada cardiorrespiratória, um mal súbito, porque são coisas que nenhuma pessoa é capaz de ficar de pé, né? Então não existe especialista Superman, a não ser que você tenha uma asa aí que você consiga voar, ou um paraquedas de reserva. Mas todo serviço em altura, tudo que for fazer em altura, a gente nos treinamentos se sobe ancorado desde o primeiro degrau. No primeiro degrau, você já sobe ancorado. Isso significa que já está te dando ali uma noção de que você tem que se manter sempre ancorado, né? Sempre. Outra coisa, plano de resgate. Isso é uma brincadeira, não existe plano de resgate. Infelizmente, não existe, porque tem que existir. O rapaz que caiu lá da Claraboia, no shopping, perdeu sua vida, seus familiares estão sofrendo até hoje, uma perda dolorosa, um vídeo horrível, e eu tenho certeza que os próximos serviços que forem feitos nesse lugar não tem plano de resgate. Será que vão cobrar o plano de resgate? Você não pode fazer um serviço em altura sem ter pessoas acompanhando aquilo, sem ter pessoas capacitadas para que se algo der ruim você ser resgatado. Você pode sofrer um choque elétrico e você não tem ninguém te acompanhando, ou seja, tinha que ter alguém acompanhando o seu serviço. Tem que ter isolamento de área para que o seu serviço não possa causar danos em outras pessoas. Pode cair uma ferramenta do teu bolso, né? Eu ando no centro da cidade, no Rio de Janeiro, eu fico abismado com aqueles ar-condicionado do lado de fora, sem proteção nenhuma. Solta um parafuso daquele, mata a pessoa lá embaixo. Aquilo vem uma velocidade, com um peso enorme, mata uma pessoa lá embaixo. A gente vive aqui no Brasil na sorte. A gente vive pela sorte. Porque o que tem de estrutura de batentes que estão deterioradas pelo tempo não está no gibi. Infelizmente, muitas pessoas vão perder a sua vida de forma banal por conta de coisas ridículas como essa. Prevenções que poderiam ser feitas, mas não fazem por conta de dinheiro. Você chega nos mercados, esses mercados, essas redes açaí, essas redes que tem essas prateleiras enormes, que eu acho que antigamente era proibido, mas hoje em dia até poste de ferro a gente tem, né? Eles usam uma resina ali, mas não sei se aquilo resolve. Você tem ali prateleiras enormes que qualquer fato que cair na cabeça de um cliente mata. Teve um caso na Bahia que desmontou. Todas essas prateleiras caíram, desmontaram, né? Imagina o desespero de quem estava. Incêndio naqueles lugares se consome rápido. Teve um caso também que não tinha água, não tinha água pressurizada, não tinha rede. Ou tinha rede, mas não tinha. A CMI não estava funcionando. As bombas não estavam funcionando. Não havia pessoas capacitadas. E nós estamos convivendo assim. O bombeiro civil poderia estar ali, atuando. Mas você chega no lugar, não, a gente vai formar um brigadista aqui, um curso de 3 dias, que se você perguntar, o cara não sabe o que é uma classe de incêndio, ele não sabe nem usar o extintor. Mas tem o curso. Um curso de 1 dia, que nem esses cursos que dão de portaria. Isso é um curso de 1 dia, gente.
que às vezes a empresa manda você fazer até nas férias, e o cara não sabe nada. E aí o que que acontece? Tinha que ter um bombeiro civil. Um bombeiro civil não é um brigadista. O bombeiro civil, o brigadista é o cara que está numa empresa, ele é treinado para auxiliar, ele é treinado para aquela emergência ali, mas ele não faz ronda periódica, ele não verifica risco, a responsabilidade clínica do lugar, a responsabilidade da pessoa que passou mal ali, né, sobre a pessoa que passou mal, não está sobre o brigadista, está sobre o bombeiro civil, né? Então não tem ali um cara que está avaliando os riscos. Se você não tiver alguém que avalie os riscos, o seu lugar onde você trabalha tá lascado. É só uma questão de tempo para isso aí pegar fogo ou para acontecer um acidente grave. Porque o bombeiro civil não é um brigadista, o bombeiro civil é o profissional que ele tem que estar ali para poder agir em um momento emergencial, né? A prevenção dele é emergencial também. Porque querem que o bombeiro civil seja tudo: porteiro, mecânico, eletricista, ajudador, acompanhando tudo, né? Quer que o bombeiro civil acompanhe tudo. Isso é o trabalho mais da manutenção. Bombeiro civil pressurizar a rede. Não existe esse curso de pressurização ou despressurização de rede. Não existe. Isso é uma falácia. Ah, mas a gente contrata. Se quer contratar um que saiba, tem que pagar um dinheiro a mais. Porque o cara vai ter que fazer um curso. Porque se ele colocar toda a instalação pressurizada em risco, né? Se ele fizer alguma cagada lá, a empresa não vai segurar, não, vai querer descontar dele. O pior de tudo é que o bombeiro civil, às vezes, presta um serviço que não é o serviço dele, e se ele quebrar alguma coisa, ele que tem que pagar. É isso que acontece, né? E eu aconselho que a pessoa coloque na justiça isso, né? Porque você tem que pagar uma coisa que foi... Você está fazendo uma coisa que não é sua função, mas você está sendo obrigado, você tem que pagar por isso? Não, negativo. Eu aconselho que bote na justiça. Então, o que acontece nos dias de hoje é que eles acham que não é necessário ter o bombeiro civil. E aí você tem um cara trabalhando à altura, às vezes o cara não tem equipamento. Se você trabalha num shopping, o bombeiro civil do shopping, ele é de todo o shopping, ele não é exclusivo de uma unidade. É isso que as pessoas não entendem. O que deveria ser feito? Como deveria ser feito certo? Se uma unidade vai fazer uma obra, um procedimento em altura, cobrar dessa loja que aquele funcionário que vai fazer aquele procedimento tenha a NR35 e seja acompanhado por alguém. Ele tendo a NR35, já teria que ter um plano de emergência para resgate. Mas vamos supor que é um andaime, né? E para resgatar até de um andaime é difícil. Se o cara tá lá no andaime sozinho, ancorado, ele toma um choque, ele fica ali 15 minutos, ele vai morrer por síndrome de suspensão inerte. Ninguém tá vendo ele lá, ele já tá morrendo. Daqui a pouco chegar ali já tá duro. Você não vai conseguir nem tirar ele. Porque não existe um plano de resgate, não existe um plano emergencial, né? O que vai fazer o bombeiro civil quando vê aquela situação, ele vai chamar o corpo de bombeiro para que tem todo o equipamento para tirar. É isso que vai acontecer. Então a loja tem que ter um cara que tem NR35, que saiba trabalhar em altura, que tome cuidado com as instalações elétricas, porque um andaime é de ferro. O cara tomar um choque, ele vai ficar torrando ali, né? Dependendo da situação. Às vezes está até molhado, o cara está fazendo uma lavagem, alguma coisa. E ali você tem que ter uma pessoa acompanhando para poder alertar, para poder, juntando todo mundo, consegue se desligar a energia e fazer um resgate, ajudar, né? Então tem que ter um plano, seja um equipamento que vai chegar lá naquela pessoa e dar um suporte, né? Dar um salve ali, mas a pessoa tem que ter NR35. Não, ó, eles não têm NR35. Eles não usam equipamento de segurança. E quando o pique estoura, é o bombeiro civil que é o culpado de tudo. É assim que funciona a nossa profissão. Então, isso é como eles acham que tem que ser. Quando você. Muita gente, muitos gestores não fazem noção, não tem noção do que é o bombeiro civil, do que são as leis do bombeiro civil. Porque nos dias de hoje, o mercado de trabalho ele faz coisas totalmente diferentes do que a profissão ordena. Vigilantes, bombeiros civis. Você chega nos lugares, nunca é cumprido o rigor, com rigor, né? As normas daquela profissão. Nunca é. E aí quando dá merda, desculpa a expressão, quando dá o problema, a culpa é do profissional. Infelizmente, é assim. Então se você vai subir uma montanha, você que é instrutor, como é que você vai subir uma montanha sob a responsabilidade da vida de muitas pessoas
e aquelas pessoas sem noção nenhuma vão subir na mesma pedra que você sobe há anos, você já está errado sem ter o equipamento, e ela, coitada, está sendo vítima do seu erro. Essa é a realidade. Não se faz um procedimento, não existe aventura que venha a ser tão emocionante a ponto de você arriscar sua vida ou a vida de outras pessoas. Não pode existir isso. Você não é super-homem, você pode sofrer um mal súbito, você pode desmaiar, uma queda de pressão, você pode errar, como acontece, e ali depois que cai, não tem asas, não tem forma de voltar. E aí a gente fica vendo essas coisas acontecendo dia após dia. Quem foi que disse que pode alguma empresa ter alguém lançando alguém de uma ponte? Onde que existem normas para esse tipo de trabalho, de diversão? As pessoas colocam suas vidas em risco, né? Teve um caso lá, acho que foi em Brasília ou em São Paulo, que havia uns instrutores, né? Sabe-se lá da onde, porque não tem carteirinha de instrutor, né? Muito mais, não tem nem carteirinha de bombeiro civil, documentada de forma legítima, né? O cara botaram um cabo de aço, uma linha de vida na barriga do cara, o cabo de aço arrebentou e o cara se esborrachou lá embaixo. E aí? Tem que responder criminalmente, você não é um instrutor capacitado, porque você não está... Primeiro que você está fazendo uma coisa que não foi autorizado. Você está botando um cabo de aço num prédio e ligando uma árvore. Quem te autorizou? Né? Quem te autorizou? Segundo, você é capacitado para aquilo? Não é. Porque nem a linha de vida os caras sabiam fazer. Tava tudo feito de qualquer forma, de qualquer jeito. E quando você faz as coisas de qualquer jeito, você pode esperar o pior. Você pode esperar o pior. Porque trabalhos nesse sentido, de trabalhos à altura, o cara tem que ser muito profissional. Ele tem que ser tão profissional que tem coisas que vão além do que pode acontecer, da imaginação do cara. Um vento, tempestade, naquele momento que o cara está trabalhando à altura. Então o cara tem que ser muito experiente. Não é qualquer um que pode trabalhar com essas coisas, gente. Não é qualquer pessoa que acha que tem um curso de bombeiro civil que vai lá, vamos lá entrar, vamos dormir lá na caverna natal. É os pais. Ah, o meu filho agora vai ser um bombeiro, deixa ele ir. Opa, pensa, cara. Dentro de caverna, espaço confinado, tem acúmulo de gases, você pode morrer asfixiado, pode acontecer uma enchente, você morrer ali dentro, o seu filho morrer ali dentro. Então, tipo assim, as famílias, elas não fazem ideia dos riscos que às vezes seus filhos correm, né, em determinada situação. Parece que está mandando a criança para ser escoteiro, né? Aí daqui a pouco a criança volta com uma mordida de serpente e ninguém sabe o que fazer, né? Esses dias eu estava até, quando eu falo sobre questões de serpente, de animais peçonhentos, você pouco ouve falar em lugares de atendimento de animais peçonhentos. Então, eu vi essa fragilidade, fiz aí, tem vídeo na internet, no meu canal, falando sobre isso, e tirando ali, desmistificando, né, para a pessoa saber, né, o que é realmente que você tem que ficar alerta. Crianças muito pequenas, abaixo de 10 anos, até 10 anos, idosos, pessoas com problema cardíaco, pessoas com enfermidade, se tomam uma picada de serpente venenosa, ou de escorpião, no caso de escorpião, 3 horas, morre em 3 horas. Então é grave. Então eu falo sobre isso nos meus vídeos, e esses alertas as pessoas precisam dar atenção, porque são coisas importantes. O problema é que as pessoas passam a vida toda só aprendendo entretenimento, elas não aprendem a nadar, né? Que seria uma coisa muito básica para o Rio de Janeiro. Sabe andar de bicicleta, mas não sabe nadar. Nadar é o básico. Você tem praias, Itaipuaçu, você tem praias aqui, as praias do Brasil são perigosas. O cara não sabe boiar, o cara não se exercita, não pratica esporte, o cara ainda bebe na praia e ainda deixa seus filhos espalhados pela areia. E aí quando o salva-vida vai orientar, ainda quer ser brabo com o salva-vida. Daqui a pouco tá se afogando lá no meio da correnteza. Então, coisas básicas, saber nadar, noções de primeiros socorros, principalmente desengasgo de bebês. Você que é mãe, né, tem que entender isso. Muitas crianças morrem engasgado por pequenos objetos, muitas e muitas. Muitas mães sofrem a vida toda porque não aprenderam o básico. Então, a escola, ao invés de ficar ensinando Saci Pererê e mula sem cabeça, vai ensinar o primeiros socorros, vai ensinar natação, né? Vai ensinar a natação como educação física, porque isso que são coisas importantes para a vida. Você tem que construir uma educação de vida. E aí você cria uma cultura prevencionista. Você cria uma sociedade voltada à prevenção, uma sociedade madura.
que não vai deixar os seus filhos ser levados pela inconsequência, pela a falta de senso, né, dos pais que deveriam estar ali aprendendo para cuidar dos seus filhos. Tem gente pagando um alto preço. A Lei Lucas existe por conta de uma criança que morreu, né, num passeio escolar, morreu engasgado, né? O jovem Lucas morreu engasgado e o corpo docente, os, os professores não sabiam desengasgar. E hoje em dia existe a Lei Lucas. E a lei fica às vezes só no papel. Você chega em certos lugares aí, você vai perguntar, muitos não sabem, não fazem ideia. E aí só vão deixar para se preocupar com isso quando vê a criança desesperada e você com aquela sensação de sem saber o que fazer, né? Aquela sensação de que você não sabe se mexer para nada, você não consegue, é, 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 você se sente incapaz, né? Você não conhece o que você vai estar fazendo ali. E é ali que você descobre que você deveria ter aprendido aquilo, que você deveria ter priorizado aquilo na sua vida.